a nossa resenha é um compilado de 3 textos trabalhados na disciplina de Cibercultura e Educação. O nosso grupo é composto por 3 membros e cada membro ficou responsável por um dos textos. Assim sendo, cada um vai trabalhar detalhadamente o texto em sua apresentação. E por final, nosso colega Pedro vai encerrar com a nossa opinião acerca deles e o que as TICs contribuem para a nossa aprendizagem. Bom, eu fiquei responsável pelo texto Ensino e Aprendizagem com e não apenas sobre tecnologias, contribuições para o ensino superior e formação docente a partir da abordagem histórico-cultural de Vygotsky, de autoria da professora Fabiana Diniz Kurtz. O texto ele aponta como as tecnologias elas são vistas pelo viés instrumental ainda, né? Como as escolas, os professores, como a formação de professores também tem trabalhado com isso, né? Que ainda é uma coisa muito mitificada. E para isso a professora ela inicia uma pesquisa de cunho bibliográfico, né? Inicialmente no texto, no qual ela vai trazer os conceitos de letramento digital, cunhado por Paul Gilster, com seu livro Letramento Digital, em 1997. Também vai trazer as dimensões de letramento digital estabelecidas por Echet, em 2004, tendo em 2012 um último acréscimo dela, né, que é o pensamento em tempo real, e também associa o letramento digital à multimodalidade, presente em jogos, por exemplo, né, e tudo isso vai converger e emergir na hipertextualidade, que é um novo modo de leitura e de organização da escrita. Essas formas de ler, escrever e se comunicar, elas vão trazer outras questões, a da mediação e interação. E é aí que se concentra a pesquisa da professora Fabiana. Essa mediação, como amparada em Vygotsky, ela articula as tecnologias e essa nova forma de mediação, né? Porque as TICs, nesse sentido, como o Vygotsky refere, são estímulos externos que permitem ao ser humano alterar seu fluxo de desenvolvimento. Estamos falando da forma como instrumentos materiais podem provocar mudanças no funcionamento mental do sujeito. Então, é como essas TICs elas estão provocando uma mudança cultural e significativa no sujeito. Algo que se relaciona a novas formas de pensar, né? Por isso, ali já diz funções superiores mentais, né? Essa mudança mental que a professora fala, além de facilitar os processos que já existem, ela atua também transformando o funcionamento mental do sujeito. Então é algo muito importante, muito inovador. É uma pesquisa, assim, que traz um novo olhar para a questão, né, das tecnologias. Então, logo após isso, né, a gente percebe que tem uma crescente necessidade de se desenvolver competências pedagógicas e técnicas, né? Porque é isso que o texto traz, né? Logo em seguida a teoria. E daí, com os estudos de Birk e Irvine, Koch e Shai, eles utilizam o TPEC, né? E outras abordagens para investigar as percepções e expectativas de professores em formação e já atuantes, bem como de alunos, sobre o uso da tecnologia. Então, a professora também trabalha com a questão do TPEC, de como essas competências pedagógicas e técnicas, elas são trabalhadas, elas são abordadas e como isso é levado para os futuros professores. Em Pensamento Computacional e Formação de Professores na Área de Linguagem, Perspectivas para Cursos de Licenciatura, os autores se propõem discutir como introduzir efetivamente o uso das tecnologias digitais de informações e comunicação na formação de professores, especificamente na área de linguagens. Contempla não tratar as tecnologias somente como ferramentas a serem dominadas, mas como elementos de estrutura do processo pedagógico. A pesquisa trata de temas importantes, como o conceito do pensamento computacional proposto por Ring em 2006, citado inúmeras vezes, que além de ser um conhecimento técnico, é uma estratégia de eficiência, não estando diretamente ligada ao uso de tecnologia, mas baseada em seu funcionamento.
direcionando principalmente ao modo de pensamento racional e analítico, onde uma situação ou problemática é dividida em etapas, analisada, simplificada e resolvida, não como um todo, mas individualmente, tratando de todos os pontos como problemas singulares, sendo um pensamento adquirido não somente em contato com tecnologias, mas também durante situações comuns. Também traz o TPEC, como a articulação dos saberes essenciais para o professor, adição do conhecimento tecnológico, além do conhecimento pedagógico e de conteúdo. Esses pontos são considerados pelos autores pautas necessárias para a discussão e formação docente, considerando como as tecnologias são ponto evitado, principalmente pela falta de conhecimento e medo da utilização. Também é considerado como os ambientes de ensino já são equipados com diversas ferramentas dentro dos materiais fornecidos, tornando os computadores materiais sem custo, com ótimas plataformas para auxílio do ensino. Os computadores são citados como ferramentas capacitadoras, que auxiliam e exercitam o pensamento computacional, uma ferramenta cognitiva, que além de interativa, melhora o raciocínio e a capacidade de resolução de problemas, mais uma vez, reforçando a necessidade de as tecnologias serem discutidas e melhor analisadas na área da educação. Não de forma instrumental, em quaisquer área do ensino, mas onde ela é verdadeiramente compreendida e aplicada, de forma eficaz e capaz de transformar a prática pedagógica. Em ambientes virtuais de aprendizagem, uma discussão sobre concepções, funcionalidades e implicações didáticas, os autores propõem uma análise sobre os usos dos ambientes virtuais de aprendizagem, os AVA, e como esses espaços influenciam diretamente nas práticas pedagógicas, sobretudo no ensino à distância. A abordagem adotada pelos autores vai além da simples descrição técnica das plataformas, buscando compreender os AVA como espaços simbólicos, interativos e formativos. Ao longo do texto, é possível perceber uma preocupação em destacar que o uso das tecnologias na educação não representa por si só uma mudança nas formas de ensinar e aprender. Em muitos contextos, os recursos digitais têm sido usados apenas como extensões do modelo tradicional, sem romper com metodologias repetitivas e centradas na transmissão de conteúdo. Esse cenário mostra o quanto é importante refletir sobre o sentido real da inovação no ensino, especialmente em tempos de crescente digitalização. Com base em estudos realizados na Universidade Federal do Sergipe, os autores apontam que muitos professores, mesmo atuando em cursos online, continuam se apoiando nas referências do ensino presencial. Essa influência é visível nas estratégias de ensino, no planejamento das aulas e até mesmo na forma como os docentes avaliam os estudantes. Ao invés de explorar as possibilidades específicas do ambiente virtual, o que se observa é uma tentativa de adaptar antigas práticas ao novo formato, o que limita o potencial das TIC como ferramentas transformadoras. Apesar disso, o texto também revela sinais de mudança. Há indícios de uma transição no modo como se compreende o papel da tecnologia na educação, especialmente quando se consideram elementos como a autoria, colaboração e autonomia dos estudantes. Quando bem planejados e utilizados, os AVA podem ampliar as oportunidades de aprendizagem, favorecendo interações mais dinâmicas e significativas entre os participantes do processo educativo. Os autores defendem que é necessário ir além do domínio técnico das ferramentas. A formação docente precisa considerar aspectos pedagógicos, comunicacionais e éticos para que o uso das TIC seja realmente integrado ao processo de ensino de maneira crítica e criativa. Nesse sentido, os AVA devem ser vistos como espaços vivos que dialogam com a realidade dos estudantes e estimulam novas formas de aprender. Os 3 textos articulam saberes necessários para profissionais docentes e futuros profissionais docentes. São relevantes para as práticas de intervenção com alunos, nas quais eles sejam protagonistas, os agentes ativos na situação de aprendizagem. Ainda que os 2 primeiros textos sejam mais abrangentes, o último também nos evidencia como sujeitos. Haja vista que algumas disciplinas do curso são na modalidade EAD, e o AVA se torna indispensável como mediador. Nesse sentido, cada material estudado é de fundamental importância para a trajetória acadêmica e futura atuação como professor. Os novos saberes pedagógicos implicam mais do que a mera transmissão de conteúdos. O professor entra como mediador e as TICs são instrumentos que propiciam acesso à informação e à ressignificação do saber. Não se pensa mais em meras aulas instrumentais, onde se faça o uso pelo uso da tecnologia. Inclusive, pesquisas demonstram como as tecnologias agem na forma de mediação cultural por instrumentos. Seria algum tipo de revolução? Não podemos afirmar, mas como nas revoluções, muitos paradigmas têm caído por terra.